Queridos alunos, aqui é o professor Eduardo Chaves, não é? Então, nós vamos começar o nosso curso de matemática básica. Então, vamos começar então com potenciação, não é? Aqui, ó. Potenciação. Então, nós vamos desenvolver esse assunto muito importante para vocês, tá? Então, inicialmente, o que é uma potência? Na matemática, não é? Uma potência é um número elevado a outro, não é? Então, o A é chamado de base e o M é chamado de expoente. E quando a gente expressa, não é, A elevado a M, nós estamos querendo dizer A que multiplica A, quantas vezes? O número de vezes que for o expoente, não é aqui, ó? No caso... Eduardo. Oi. Como é que você vai fazer para fazer as lives abaixando aqui? Eu tenho que ver, né? Tem o tal de Google Meet. Está saindo aí também. Então, quais são as propriedades da potenciação? Vou colocar aqui, ó. As propriedades. Tá? Tem também essa possibilidade. Para multiplicar potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Não é? Vamos dar aqui um exemplo? Nada. Viram bem? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, ó. Claro. Não é? Nós conservamos o 2 e vamos somar os expoentes. Correto? 2 mais 3, né? Aí teremos 2 elevado a 5, né? Naturalmente que 4 vezes 8 são 32. Não é verdade? E é importante também você saber utilizar, né, de acordo com o exercício, você saber utilizar a propriedade no sentido de chegar no resultado mais compacto, né? E também voltar, não é? Caso seja necessário. Daqui a pouco eu dou um exemplo disso, tá? Então, a segunda propriedade, para dividir potência de mesma base, não é? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Também é importante, né, você saber voltar aqui, né, caso seja necessário no exercício, né? Então, um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 2. Olha que interessante isso daqui, não é? Você vai conservar a base e subtrair os expoentes, né? Não, olha só. 3 menos 2, ó. Então vira positivo, então... Vira positivo, exatamente. Olha lá, 2 elevado a 3 mais 2, que são, novamente, 2 elevado a 5. É muito comum nesses exames aí, cair uma questão assim, quer ver, ó? No Cefet, no Copec, no Columno, né? Cai uma questão assim. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se 3 elevado a x
é igual a 8, tá? Qual o valor de... Qual o valor de 3 elevado a x mais 1? Olha só, interessante isso aqui. O que foi, hein? De cabeça, né? Tem concorrente impossível encontrar? Como é que vai fazer? Não, guardou dinheiro aqui. Eu estou em casa. Você volta, né? Então, voltar, tá? Não demora não. Então, olha lá. Então, aqui é um indicativo, não é? Que eu tenho que desenvolver, eu tenho que voltar à propriedade, né? Para poder, na expressão aqui, eu fazer aparecer o 3 elevado a x, né? Então, aqui, ó. 3 elevado a x mais 1. Então, como está somando, eu vou multiplicar, né? Vou colocar aqui 3 elevado a x, esse 3 elevado a 1, né? Perceberam aqui a jogada? Então, no lugar de 3 elevado a x, eu vou substituir por 8, né? Então, teremos 8 vezes 3, teremos o resultado de 24, correto? Continuando, então, nas propriedades, não é? Quando eu tenho, por exemplo, essa é muito importante, a gente chama de potência de potência. Olha lá, quando tem o expoente. Quando tem o parênteses, né? Parênteses, a gente sabe que na matemática, na lógica, ele designa uma prioridade, não é verdade? Então, o certo aqui é eu fazer a elevado a n, para depois elevar a n. E eu posso fazer isso daqui, eu posso multiplicar os expoentes aqui. Ó. Posso multiplicar, então eu vou ter aqui a elevado a n vezes n. Não é? Vamos dar aqui um exemplo? Então, aqui, ó. Um exemplo aqui. 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2. Olha só. Teremos, então, 2 elevado a... Aqui eu multiplico, né? 3 vezes 2 são 6, né? E realmente esse resultado é verdadeiro. Porque 2 elevado a 3 são 8. 8 elevado a 2 são 64. E 2 elevado a 6 também são 64. Agora, olha que importante que eu vou explicar agora. O fato de ter parênteses. Olha que legal isso aqui. O fato de ter parênteses ou não, isso faz uma grande diferença no resultado. Olha só. Aqui o resultado vai ser, como já falamos já, né? 2 elevado a 6. E aqui o resultado vai ser, né? Porque aqui eu elevo 2 a terceiro e o resultado eleva a 2. Aqui não. Aqui eu elevo 3 ao quadrado e o resultado será expoente de 2. Então aqui será 2 elevado a 9. Então, bastante cuidado com isso, né? Bastante cuidado com isso. Temos mais propriedades, não é só isso não é? Vamos então pegar um pedacinho aqui do quadro, para continuarmos, não é verdade? A quarta propriedade. Vou colocar aqui A vezes B elevado a N. Então, se A e B são duas bases diferentes, multiplicando, né, e eu não sei quanto que é o valor de A vezes B, né, a gente pode ter essa base indeterminada, não é verdade? Literal, como está, né? Então, eu posso fazer assim, ó, eu posso distribuir o expoente, né? A elevado a N vezes B elevado a N.
Certo? Só apagar aqui, porque ficou meio fora do câmera. A elevado a n vezes b elevado a n. Agora ficou melhor. Vamos dar um exemplo aqui? Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, misturando com essa propriedade 3 aqui, ó. Olha só. X ao quadrado vezes y elevado a 3, e o resultado disso é elevado a 5. Tá aqui, ó. Então, usando primeiramente a propriedade de distribuir o expoente 5, né? Eu teria aqui x ao quadrado elevado a 5, multiplicado por y à terceira elevado a 5. Não é? E então, agora, eu uso essa propriedade aqui, né, de multiplicar os expoentes, não é? Então, teríamos aqui x elevado a 10 e multiplica y elevado a 15, né? 3 vezes 5 são 15, ó. Legal aqui? Então, vamos apagar aqui e continuar com a quinta propriedade. Vamos lá, então. A quinta. Agora, vamos aplicar essa propriedade na divisão, na fração, não é? Olha só. A sobre B elevado a M. Então, como na multiplicação a gente pode distribuir o expoente, aqui na divisão também, tá? Então, teremos A elevado a M sobre B elevado a M. Vamos, então, dar um exemplo? Aqui. Olha só. X ao quadrado sobre y elevado a 3, e o resultado disso elevado a 5. É esse mesmo exercício, porém, na divisão. Então, vamos distribuir os expoentes, né, com muito cuidado, não é? X ao quadrado elevado a 5 sobre... Vou só apagar aqui o outro exercício para não dar nenhum tipo de interferência. X ao quadrado elevado a 5 sobre y a terceira elevado a 5. Ó. Então, agora, novamente, né? Eu faço x elevado a 2 vezes 5, 10, sobre y elevado a 15, não é isso? Tá aí, então. Não é? Número 6. A sobre B elevado a menos n. Tá lá. Não é? Qual que é a função do expoente negativo? Não é? A função do expoente negativo é inverter a base. Então, ele serve para isso. O numerador vem para o denominador e o denominador vem para o numerador. Teremos aqui, então, P sobre A elevado a N. Isso vai ser igual, então, a distribuir no expoente, não é? P elevado a N sobre A elevado a N. Olha que legal. Agora vamos para a sétima propriedade. Muitas vezes nós temos uma radiciação. Vamos aprender a radiciação na próxima aula, tá? Mas todo mundo sabe que radiciar é uma operação inversa da potência, não é? Então a gente tem aqui uma regrinha de a gente transformar uma raiz numa potência
ou também por inverso à potência de uma raiz, não é? Aí teremos aqui A elevado, a gente fala que o que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Aqui é o índice radical, que é o expoente do radicando, não é? Vamos dar aqui um exemplo? Vamos supor que precisemos fazer o resultado da raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. Ó. Então, a maneira fácil de fazer isso é a gente expressando aqui em potência. Então, olha só, aqui o expoente é 1, aqui é 1 também, né? E toda vez que for raiz quadrada, naturalmente o índice aqui é 2, né? Claro, né? Então, aqui eu passo para a potência, 2 elevado a 1/3, que multiplica 2 elevado a 1/2, né? Então, conservamos a base, não é verdade? E somaremos os expoentes, não é? Olha lá, 1/3 mais 1/2. Não é? Então, agora vamos tirar o MMC, né? De 3 e 2 são 6, né? Vamos colocar aqui 6. 6 dividido por 3 são 2 vezes 1, 2, mais 6 dividido por 2 são 3 vezes 1, 3. Passando aqui para baixo, teremos, então, 2 elevado a 5/6. Se precisarmos de voltar para a raiz, né? Aqui para cá, né? Então, teremos raiz sexta de 2 elevado a 5. Legal, né? Coisas importantíssimas, né? Agora temos mais duas propriedades rápidas que dá para a gente colocar aqui debaixo. A oitava. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não é? E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Então, vamos passar aqui um exercício. Bem rápido aqui, não é? Deixa eu elaborar aqui um exercício. Simplifique, tá? Simplifique ao máximo, né? Simplifique ao máximo. Opa, celular seu. Vamos lá? Simplifique ao máximo. 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 3, sobre 2 elevado a x menos 5. Então, simplifique ao máximo esse resultado, não é? Então, o que a gente pode fazer aqui é abrir, né, esses expoentes das potências, né, utilizando, como já expliquei, aquela primeira propriedade de conservar a base e somar os expoentes, porém, no sentido inverso. Voltando. Porque aí eu terei o seguinte: 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 1, olha que legal assim, mais 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 3, sobre 2 elevado a x, vezes 2 elevado a menos 5,
E agora vamos fazer uma coisa que eu vou precisar de fazer aqui, que é um assunto que eu vou explicar em outra aula, que é a fatoração. Eu não posso sair aqui cortando 2 elevado a x com 2 elevado a x, porque tem um mais aqui, ó. Eu só posso cancelar quando tiver uma multiplicação sem soma. Se tivesse tudo multiplicando aqui, ó, eu poderia simplificar esse 2 elevado a x, por exemplo, com esse, ou então esse com esse. Se estivesse multiplicando aqui, mas não posso. Então, por isso que eu vou fatorar. Eu vou colocar em evidência o 2 elevado a x. Então, olha só. 2 elevado a x em evidência. Então, divide 2 elevado a x vezes 2. Dividido por 2 elevado a x, vai ficar o 2 entre parênteses. O 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a x, também cancela. Fica 2 elevado a 3, lá dentro de parênteses. Sobre 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 5. Ó. Então, agora eu posso cancelar 2 elevado a x com 2 elevado a x. Olha que legal. Aí teremos aqui de baixo, tá bom? 2 mais 8, não é? Sobre, olha lá o expoente negativo. Então, eu ponho 1 sobre 2 elevado a 5. Não é verdade? 2 mais 8 são 10. 10 sobre 1, 32 avos. 2 elevado a 5 sobre 32. Aí eu conserto 10 e multiplico pela fração, né? Invertendo. 10 vezes 32, teremos aqui 320. Resultado desse exercício. Olha que bacana a questão. Não é? Então, vamos encerrar essa aula aqui de potenciação. Vamos, nós vamos encerrar essa aula e logo estaremos começando outra, tá? A aula de radiciação. Então, fiquem atentos aí nos exercícios na sequência de fazer. Se você gostou da aula, inscreva-se no canal e ative o sininho aí para poder receber as novidades. Bom? Então, até a aula de radiciação. Tchau. Não, essa mais tempo. Poderia ser, mas graças a Deus, porque aqui eu faço rapidinho também. Né? Pode também. Mas, se tivesse mais gente assistindo, por exemplo, aí seria melhor assim mesmo, entendeu? Mas eu pego um vídeo só e tudo, sabe? Faz um corte. Assim. Eu tenho uma Movave, muito fácil de trabalhar. Eu tenho também, isso aqui deixa a marca d'água, não pode não. Marca d'água. Você já viu se não tem jeito de comprovar isso? Só pagando. Entendi.